queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de retorno em mais um estudo da obra Pensamento e Vida. A obra Pensamento e Vida é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. Estamos estudando essa obra, capítulo por capítulo, dentro do bloco do Raciocínios Espíritas e o bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita procura estudar obras e conceitos que tenham uma relação tanto com comportamento e ciências do comportamento, como aspectos espirituais e fazer esse diálogo de uma realidade, de um campo de ação com outro campo de ação. Estamos hoje no capítulo 17 da obra Pensamento e Vida, capítulo intitulado Profissão. Vale lembrar, como nós temos aqui estudado, que a obra Pensamento e Vida, conforme o próprio autor espiritual diz no prefácio, é uma cartilha que foi desenvolvida no mundo espiritual, uma cartilha oral, portanto uma cartilha falada, e que mais tarde Emmanuel procurou traduzir ou transmutar essa cartilha em um livro psicografando por meio de Chico Xavier. Portanto, é uma cartilha que é ensinada aos espíritos, especialmente espíritos que estão candidatos à reencarnação. O que significa dizer que cada capítulo desse é um eixo maior, é um tema importante, que é refletido, estudado e que tem a ver tanto com as preocupações que o espírito carrega antes de reencarnar, portanto no mundo espiritual, como temas importantes para a vida do encarnado aqui. Capítulo 17, portanto, capítulo intitulado Profissão. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse capítulo é que nessa obra Pensamento e Vida, nós temos, logo no início da obra, um capítulo chamado Trabalho. Aqui, capítulo 17, Emmanuel volta ao assunto, só que agora falando de profissão, ou seja, está falando do trabalho especificamente, o trabalho na esfera profissional, na esfera do labor remunerado ou da atividade formal que o indivíduo desempenha e que é um tema importante para o espírito, tanto encarnado como aquele que está se preparando para reencarnar. E é interessante que quando a gente pega o índice do Pensamento e Vida, a gente vai ver que no Pensamento e Vida o capítulo Trabalho é o capítulo 7, o capítulo Profissão é o capítulo 17. 10 capítulos depois, Emmanuel volta a um tema que tem correlação, que tem relacionamento, que tem conexão, para falar agora de profissão. Como se ele estivesse primeiro falando sobre trabalho, e aqui trabalho no sentido espírita, espiritual. Está lá em O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho, e Emmanuel desenvolve de uma maneira linda esse capítulo, e agora estamos a falar de profissão. É interessante que no capítulo Trabalho, Emmanuel fala sobre o trabalho e a obrigação, e o trabalho serviço doação, né? Ou seja, a atividade que eu faço por obrigação, por dever, e aquilo me melhora como pessoa e me impulsiona mais tarde para um trabalho-serviço. O serviço aqui no sentido do o serviço ao próximo, né? Aqui, Emmanuel desenvolve um raciocínio semelhante, mas especificamente para a esfera profissional. Ele começa o capítulo falando que a profissão dignamente exercida, a profissão exercida com dignidade, vai impulsionar o indivíduo ao culto do dever e vai inicialmente desenvolver todo um raciocínio em cima do dever. Dever, aliás, que é abordado também na obra kardeciana. Em O Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo 17, Sede Perfeitos, onde tem um capítulo lá, um tópico, que é uma mensagem mediúnica, uma mensagem espiritual chamada O Dever, onde os espíritos falam sobre o dever moral. Aqui, Emmanuel fala do dever no sentido do dever obrigação, dizendo que a profissão inclina e convida, impulsiona, enseja o indivíduo para o culto do dever, o exercício do dever. O dever é uma experiência terrena que faz com que o indivíduo adquira valores terrenos, portanto, virtudes humanas, o que já é, de alguma forma, parte do trabalho que o espírito deve fazer para progredir. O espírito reencarna, vivencia os processos humanos para passar da humanidade, para passar do estágio humano. Né? Tanto é que há alguns autores que dizem que Jesus era também chamado Filho do Homem, porque simbolicamente o Filho do Homem é filho das experiências humanas, mas ele não era homem já. Ou seja,
O Espírito Jesus já não estava na humanidade, já tinha passado pelo estágio humano. Mas voltando ao tema profissão, Emmanuel fala sobre esse culto do dever, e o dever é o exercício que o indivíduo tem no mundo encarnado, no mundo terreno, para começar o exercício de disciplina, porque, convenhamos, o indivíduo que exercita as atividades que dizem respeito às suas obrigações mais imediatas, vai desenvolvendo determinadas disciplinas. O cumprimento de horários, o atendimento de determinados compromissos materiais, vai, de alguma forma, internalizando nele o respeito às obrigações. Imagine um indivíduo que passa 35 anos em um trabalho profissional, exercendo ali dignamente, né, sendo remunerado, claro, mas cumprindo os horários, atendendo compromissos, etc. Esse indivíduo, que é um espírito que traz instintos, que traz compromissos de desagrado, que traz muitas vezes em reencarnações anteriores várias jornadas na área da indisciplina e da falta de moderação. O que é que acontece? Nesse culto do dever, ele se enquadra, ele se estrutura psiquicamente, como se fala em psicologia. A psicologia diz, algumas áreas da psicologia, que o enquadre, a depender de como é feito, estrutura psiquicamente. O que é que eu chamo de enquadre? O enquadre são as regras, são os contextos, são as contingências. Por exemplo, os limites que você dá ao seu filho pequeno, aqueles limites ali, aquelas regras, aqueles acordos são enquadres. Claro que não pode ser um acordo autoritário, rígido e totalitário. Não pode ser uma regra que funciona no exército, nas forças armadas. Não precisa ser uma disciplina militar, porque aí também pode adoecer, pode transtornar o indivíduo. Mas algum nível de regra essa que seja saudável, enquadres que sejam saudáveis, estrutura e organiza o psiquismo da criança. Porque deixe ela ao léu, deixe ela a esmo. Permita a criança vivenciar a falta de horário, falta de rotina, para você ver o que é que dá. O adulto também. Por quê? Porque ele pode ser adulto, mas pode ainda estar com resquícios da sua infância espiritual. O espírito também tem uma infância. Então, é claro que esses enquadres que o mundo terreno propicia ao indivíduo vai gerando aquisições, conquistas na bagagem interior do espírito encarnado. O culto às obrigações, etc. Às vezes por interesse, porque o indivíduo tem que, por exemplo, se relacionar. Kardec fala isso em O Livro dos Espíritos, né? Que o trabalho não deixa de ser uma aprovação e até uma expiação. Por quê? Como você precisa, por sobrevivência, por necessidade material, você se relaciona com um monte de gente no trabalho, você não pode estourar, de repente você não pode estourar, ou não pode se desequilibrar tanto, ou você não pode se exceder, porque a depender de como você se proceda com o outro, você pode ser demitido, você pode ser colocado para fora, você pode receber um processo. Então, por contenção e por interesse pessoal, você tem filho pequeno, você tem conta para pagar, você precisa daquele dinheiro do trabalho para sobreviver. Por isso, por interesse material, você se relaciona com as pessoas, você atende o cliente e você não trata mal o cliente, você não devolve o mau tratamento do cliente na mesma moeda, porque pode sobrar para você. Note que com as obrigações e por interesse material, o indivíduo vai se melhorando interiormente no culto das obrigações, no culto do dever. Só que Emmanuel tem um raciocínio excepcional. Ele vai dizer que o dever, o culto do dever, é apenas parte do processo de aquisição de virtudes terrenas e humanas, mas não necessariamente de virtudes espirituais. Mas antes disso, eu gostaria de citar o próprio Allan Kardec quando fala sobre essa questão do trabalho. Olha o que o Kardec escreveu. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obra dos séculos, o homem teve de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os realizar precisa de recursos. A necessidade o levou a criar riqueza, como fez descobrir
A ciência. A atividade imposta por esses mesmos trabalhos amplia e desenvolve a sua inteligência. E essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela deixará de haver grandes trabalhos, não mais haverá atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É, pois, com razão que a riqueza é considerada um elemento de progresso. E aqui Allan Kardec fala sobre a questão do dinheiro, do recurso material, né? Por interesse material, o homem busca, e essa busca faz ele aprimorar a inteligência, ainda que seja por interesse pessoal e egoístico, faz ele aprimorar a inteligência, faz ele desenvolver o raciocínio, faz ele, em função dos interesses de retorno financeiro, produzir obras, e essas obras serem de interesse público, de interesse coletivo, e essas obras ajudarem na melhoria das pessoas, ajudarem na melhoria das condições da Terra. Então, por interesse material, o indivíduo cria uma vacina, ele ganha dinheiro, fica rico, ele tem o retorno, mas ao mesmo tempo essa vacina é uma vantagem, é uma conquista e que gera contribuição, né? Gera benefícios para a sociedade. Então, sem cogitar, ele está trabalhando, pensando a princípio por interesse pessoal, mas está trabalhando para o coletivo. E está realizando uma parte importante com a qual ele acaba contribuindo com o progresso coletivo, com as melhorias de condições. Mas Kardec vai dizer que esse é o primeiro trabalho da inteligência, aprimoramento da inteligência, das necessidades materiais e até de enriquecimento mesmo, do egoísmo, para depois as grandes verdades morais. E aí Emmanuel introduz o outro conceito com o qual ele vai trabalhar nesse capítulo. É interessante porque o trabalho muitas vezes é estudado na dialética, né? Da dialética, inclusive do materialismo histórico, materialismo dialético, né? Produção, aquisição, a relação do homem com o meio, né? Essa relação dialética com o meio, né? Onde ele, socio-historicamente, ele age no meio, transformando o meio, que por sua vez o meio o transforma, né? Essa relação dialética, ou a dialética entre trabalho, produção, consumo, né, que as ideias do materialismo histórico, né, do pensamento de uma maneira geral, tentam aí estudar. E ele trabalha também com uma dialética, a dialética de dever, só que é uma dialética espiritual, né, e da abnegação. O tempo todo nesse capítulo ele vai trabalhar com esses dois conceitos aqui. O dever, que é o convite e a experiência imediata que a profissão impulsiona o indivíduo. A profissão, a atividade profissional, vai exigir de maneira imediata, de maneira concreta para todas as pessoas da Terra, o dever. E o dever é a experiência que vai principiar o indivíduo nos primeiros passos das virtudes terrenas. Mas ele vai falar que lá adiante, esse trabalho inicial é para concluir nele, para coroar nele a virtude da abnegação. E a abnegação somente é alcançada depois desses primeiros passos, nos primeiros degraus do dever. É interessante isso. E ele vai dizer o seguinte, que enquanto o dever é uma virtude terrena, a abnegação é uma sublimação do espírito. O dever é aquela atividade que a gente faz porque é imprescindível fazer, porque existe um enquadre e que há uma retribuição material. A abnegação já é uma doação plena, já é uma completa doação. E Emmanuel vai dizer que na profissão a gente faz o dever, mas dentro do dever, quando o indivíduo começa a despertar e amadurecer espiritualmente, ele pode, através do dever, também ser abnegado, também realizar abnegação. Nós já comentamos isso aqui. Um enfermeiro que realiza o seu dever, ele é pago para isso, o seu contra-cheque e os seus recursos materiais, o seu salário é para isso, para fazer procedimento no paciente, para atender às demandas ali do paciente. Mas esse enfermeiro pode cuidar do paciente de uma forma gentil, de uma forma amável, de uma maneira delicada, que isso não está em contra-cheque nenhum, isso não está prescrito em lugar nenhum. Essa forma amável, dedicada e abnegada é já elementos das virtudes espirituais, recursos das virtudes espirituais. Ele define a abnegação como sacrifício pela felicidade alheia. E ele vai dizer
que esse sacrifício pela felicidade alheia sublima o espírito. E vai Emmanuel também introduzir um outro conceito. Ele vai dizer que a abnegação começa quando o dever termina. Isso significa que quando você cumprir todos os deveres, quando você realizar todos os deveres e cumpri-los conscienciosamente, a partir daí é que começa a abnegação. A abnegação começa quando o dever termina. Ou seja, ele está dizendo o que a gente acabou de exprimir. A abnegação não vai ser alcançada senão com o dever primeiro. Ou seja, não dá para ser abnegado sem cumprir com os deveres imediatos. Maria Teresa de Calcutá, ou pelo menos é uma frase que é atribuída a ela na internet, que ela fala que se quiser transformar o mundo, mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. É essa a ideia, de que primeiro a gente cumpre com os deveres, para não achar que a gente vai conseguir ser missionário sem conseguir nem arrumar o próprio quarto, nem fazer as obrigações mais imediatas. Então, a abnegação somente vai ser alcançada com os primeiros degraus, e os primeiros degraus é chamado por Emmanuel aqui em dever. Ele cita exemplos de pessoas que são homenageadas na sociedade. Algumas delas são homenageadas, a gente ergue estátuas, textos, livros, e algumas delas são exemplos de culto do dever, de virtudes terrenas. Kardec examina, inclusive, em O Céu e o Inferno, um indivíduo chamado homem justo perante os homens, mas não justo perante Deus. Foi um indivíduo que cumpriu com as obrigações materiais, mas do ponto de vista da sua moralidade espiritual, estava muito aquém, no mundo espiritual ainda padecia. Mas aqui, Emmanuel está chamando a atenção para esses heróis da humanidade, alguns que cumpriram bem os deveres e outros que foram exemplos de abnegação. E ele vai dizer que se você pegar duas situações que são iguais, uma pode ser digna de admiração e outra não. Ele cita, por exemplo, o sujeito que é preso. O indivíduo que é preso, diz ele, e ele cometeu um crime, ele transgrediu, e ele, de maneira justa, pegou uma prisão, né? Ele foi privado da liberdade, cumpre a pena ali. Isso é dever. Emmanuel vai dizer que isso é dever. É obrigação, ele está cumprindo a obrigação. Mas a mesma situação, com motivações diferentes, é digna de admiração. Por exemplo, um indivíduo que é um Marte, um indivíduo que é inocente, que não cometeu nada, e injustamente ele é preso, e resignadamente passa por uma prisão de maneira injusta. Esse é digno de admiração e é transformado no herói. Por quê? Porque vai mais do que o dever. Ali vai uma abnegação. Ele diz assim, ó, o delinquente comum, algemado ao cárcere, inspira piedade e sofrimento. O paladino de uma causa nobre, injustamente recluso, no mesmo sítio, provoca respeito e imitação. E ele cita exemplos bem interessantes aqui, muito interessantes. Ele fala, por exemplo, do administrador que gera empregos e que é um indivíduo justo, honesto, que realiza a sua atividade de maneira equânime, que atende a população, que reparte os bens de maneira generosa. E que esse é o cumpridor do dever, e aquela outra pessoa que não necessariamente tem recursos materiais, mas que doa de si mesmo suor e sangue, esse já é um exemplo de abnegação, né? Eu me lembro de uma mensagem de Joana que ela vai dizer mais ou menos assim, os grandes magnatas e filantropos como Rockefeller, Henry Ford e outros eram modelos de assistência social, mas Damião de Vester, Vicente de Paulo e Madre Teresa de Calcutá não tinham nada, recurso nenhum, mas eram modelos de caridade profunda, caridade espiritual. Porque uns davam o excesso que tinham e aquilo gerava, claro, muito benefício. Mas os outros se davam. Uma coisa é dar, outra coisa é se dar. Essa é a diferença entre dever e abnegação. No dever, você dá, você oferta algo. Na abnegação, você se dar. Aí ele cita o exemplo do matemático, que ganha prêmios pelos seus trabalhos, pelas suas descobertas, pelas suas elaborações. E ele fala do cientista que dá a sua vida, por exemplo, em prol da humanidade, né? Que vivencia sofrimentos, inclusive, sacrifícios em prol da humanidade. Ele fala do servidor que cuida de crianças e que é remunerado por isso, que é um padrão de virtudes terrenas, e cita o coração materno, apagado, às vezes ignorado, às vezes anônimo, que o mundo não presta atenção, mas que é o exemplo que sustenta o mundo. E aqui nós chegamos no ponto alto do capítulo. No ponto alto do capítulo, quando Emmanuel vai dizer o seguinte:
pela fidelidade ao desempenho das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo. E pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Olha só, o dever cumprido vai trabalhando o homem intelectual, emocional e até moralmente, vai trabalhando o homem, o dever cumprido conscientemente, disciplinadamente. Mas na abnegação, ele já está sublimando de tal forma que o anjo, isso é, o mundo espiritual superior, o alto, desce e por meio dele, melhora o mundo, melhora a vida. Ele já é um foco de irradiação. Isso é, a mente dele, espelho da vida em toda parte, diz Emmanuel nessa obra, no início da obra, espelho da vida em toda parte, já reflete o pensamento divino. Pela abnegação ele reflete, ele é um foco já. Os homens abnegados chamam sempre a atenção, mesmo quando as suas tarefas são anônimas, não são do conhecimento público, mas aonde eles estão, eles chamam a atenção pela sua abnegação. E aqueles que ficaram conhecidos chamaram também muita atenção. Um Gandhi, por exemplo, chamou a atenção de milhões de pessoas na Índia, um homem abnegado. E assim outros homens e mulheres abnegadas. E aí Emmanuel coroa o capítulo dizendo o seguinte, que nas atividades que ultrapassam o serviço remunerado, olha bem, nas atividades que ultrapassam serviços remunerados, que vai além dos serviços remunerados, nessas atividades, os indivíduos que se engajam nela e que estão além do dever, já estão na abnegação, e ele vai dizer, fruto das almas que já superaram o instinto de preservação da própria sobrevivência e do próprio conforto material, não estão apenas concentrados na sua sobrevivência, no próprio conforto, nas suas necessidades apenas, já superaram isso, não estão presos ao instinto de autoconservação apenas. Os reflexos mentais das inteligências superiores, abnegadas e amorosas, descem dos céus e passam por esses indivíduos. E esses reflexos mentais é o pensamento de Deus, diz Emmanuel nesse capítulo. Esse é o ponto alto do capítulo. Que nessa atividade de abnegação, os reflexos mentais de espíritos superiores que representam o próprio pensamento divino descem às criaturas que estão engajadas, que estão entronizadas nessa atividade. E ele conclui dizendo, por todos esses, a espiritualidade superior desce gradativamente à esfera humana, sem qualquer ligação com o pagamento da popularidade e do ouro, porque é aí, pelo completo desprendimento de si mesma, no auxílio aos outros, que a alma vive o apostolado sublime da renúncia santificante, atraindo o pensamento divino para o burilamento e a ascensão da humanidade. Ou seja, é o próprio Deus, através dessa criatura, se manifestando e trabalhando o melhoramento da humanidade. A criatura abnegada, ela não está só se melhorando, ela já está melhorando onde ela se encontra, ela já está irradiando, ela já está afetando os outros. Esse é o conceito de Emmanuel, que começa com o trabalho profissional e culmina na abnegação. Começa no dever, que é o convite que o trabalho profissional faz, para a abnegação. Em termos de psicologia espírita, o que a gente pode dizer é que o trabalho profissional é uma experiência de interseção entre o ego e o self. O ego, as necessidades mais imediatas, o dever, a obrigação, e o self já é o atendimento dos aspectos mais nobres do mundo psíquico, do mundo mental, do mundo subjetivo.